Fala moçada, no vídeo de hoje vamos conferir aqui um pouco sobre o estudo de funções trigonométricas, certo? Aqui nesse caso eu estou trabalhando com a função f de x igual a seno de x, cujo gráfico vocês conhecem muito bem, né? É o senoide, né? Esse gráfico, observem que quando o x é igual a zero, a imagem é zero. Quando o x é 90 graus, ou seja, π sobre 2, a imagem é 1, que é o valor máximo, né? Quando o x é igual a π, a imagem é zero, por isso que o ponto fica no eixo do x. Quando x é igual a 3π sobre 2, a imagem é menos 1. E quando x é igual a 2π, a imagem é zero, por isso também que a imagem fica no eixo do x. Lembrando que π radianos corresponde a 180 graus. 3π sobre 2 corresponde a 270 graus. E 2π corresponde a 360 graus. Nós percebemos o seguinte aqui, ó. Percebemos que o período da função seno é igual a 2π, que seria o comprimento aqui equivalente no eixo do x ao seguinte intervalo, onde a função vai 0, máximo, aí vem aqui mínimo e 0, ok? Sempre nesse ciclo, ó, 0, máximo, mínimo, 0. E esse comprimento aqui no eixo do x, ele é chamado de período. Bom, vamos agora analisar o seguinte, um aspecto mais geral. Iremos trabalhar com funções do tipo f de x igual a mais b multiplicado pelo seno de cx mais d. Nossa missão é descobrir qual é o impacto que esse número a ele causa no gráfico, qual é o papel também que esse número b ele causa no gráfico, assim como c e como d. Primeiramente, vamos começar com funções analisando o coeficiente a. Olha aqui esses exemplos, tá? Aqui, de preto, nós temos o gráfico da função seno de x, né, que eu vou chamar de gráfico padrão. Tá aqui, seno de x. Esse gráfico vermelho já vai ser 1 mais seno de x. O gráfico verde, 2 mais seno de x. E o gráfico azul, 3 mais seno de x. O que eu estou percebendo aqui? Estou percebendo que está ocorrendo aqui um deslocamento vertical para cima, porque todos esses números aqui, ó, o 1, o 2 e o 3, são números positivos. É isso que vai acontecer. Sempre que essa constante A, que aparece aqui somando, sempre que ela for positiva, então o gráfico sofrerá um deslocamento vertical para cima, ou seja, o gráfico sobe. E a quantidade de unidades depende de A. Agora, se o valor de A for negativo, por exemplo, mantendo aqui nosso exemplo, tá? A função padrão, seno de x, aqui eu vou escrever menos 1 mais seno de x, menos 2 mais seno de x e menos 3 mais seno de x. Comparando com o gráfico da função padrão, estamos percebendo que os gráficos estão sofrendo um deslocamento vertical para baixo. Por que para baixo agora? Porque o valor de A ele é negativo. Ou seja, quando A for menor que zero, o gráfico ele vai descer, digamos assim. Perfeito? Então, isso é o papel dessa constante A. Faz o deslocamento do gráfico para cima ou para baixo, de acordo com o seu sinal. Perfeito? Agora vamos estudar qual é o papel da constante B. O que esse B faz com o gráfico, certo? Aqui eu estou com um exemplo com duas funções. F de x igual a seno de x e g de x igual a 3 seno de x. Percebam que de um gráfico para o outro, o que está ocorrendo aqui é que em relação ao gráfico preto aqui, o da função seno de x, o gráfico azul ele foi dilatado, ou seja, você multiplicou, no caso aqui, as ordenadas por 3. Veja, f de x igual a seno de x, a imagem do π sobre 2 é 1. Mas em g de x igual a 3 vezes seno de x, a imagem triplicou, foi para 3. Ou seja, o gráfico foi dilatado verticalmente. Temos aqui um programa, né, que é o WinPlot, onde vou mostrar aqui a vocês agora o que realmente pode acontecer. Pronto, aqui nós temos o gráfico da função f de x igual a seno de x, perfeito? Vou mostrar a vocês agora o seguinte, como é que seria a função 2 seno de x? Está aqui, ó, 2 seno de x, vai aparecer o gráfico. Percebam que o gráfico ficou um pouco mais alongado, né? Houve uma dilatação aqui vertical, perfeito? O que era 1 virou 2. Agora eu vou mostrar o outro, que é o 3 seno de x. Observem, o gráfico dilatou mais ainda. Quer dizer o quê? Quer dizer que aquela constante b que estava aparecendo aqui na tela, nesse slide, ó, essa constante b, ela vai fazer dilatar o gráfico. E eu vou sempre observar isso
quando esse b for maior do que 1. O 1 é a referência, certo? Então, sempre que esse número que aparece aqui for maior do que 1, a gente vai dilatar esse gráfico, perfeito? Um outro exemplo aqui, que seria a função g de x igual a 0,4 seno de x. Agora foi o contrário. Ao invés de dilatar o gráfico, houve uma compressão vertical. O gráfico foi achatado verticalmente. Por quê? Porque esse valor ele é menor do que 1. Na verdade, é assim. Quando o número b, esse valor que aparece aqui, ele é um número em módulo maior do que 1, ele vai dilatar o gráfico. Quando esse valor que está aqui, né, o valor de b, no caso 0,4, ele tem módulo entre 0 e 1, ele vai comprimir o gráfico. Vamos voltar aqui mais uma vez aqui no programinha, no implot, pegar essa função 3 seno de x. Eu vou mudar. Ao invés de 3 seno de x, nós iremos colocar um outro valor aqui. Eu vou colocar o seguinte agora para vocês. Observa, 0,6. 0,6 seno de x. Então, ok. Notem que o gráfico ele foi achatado. O gráfico agora ficou inferior ao gráfico preto, que é a nossa referência. Vou mexer mais. Vou fazer o seguinte, vou colocar 0,3 seno de x. Notem, ficou mais achatado ainda. Então, cada vez mais que você vai diminuindo o valor desse b aqui, o gráfico então ficará cada vez mais achatado. Então, quando o valor de b em módulo for um valor maior que 1, dilata o gráfico. Quando o valor de b em módulo estiver entre 0 e 1, comprime o gráfico. Perfeito? Aqui eu tenho também um outro exemplo interessante. É o seguinte, e quando b for negativo? Notem, aqui nós temos o gráfico da função 3 seno de x, de preto. E esse de azul é o da função menos 3 seno de x. Aí aqui é muito simples, pessoal. Basta você observar que quando o valor de b for negativo, o gráfico ficará invertido em relação ao anterior. Ou seja, o gráfico da função menos 3 seno de x ele ficou invertido em relação da função 3 seno de x. Notem que são gráficos simétricos em relação ao eixo do x. Perfeito? Então, quando b for menor que zero, inverte o gráfico. Agora vamos estudar qual é o papel do número c na função. O número c, ele altera o que na função? Observe, aqui eu tenho a função f de x igual a seno de x. Na função f de x igual a seno de x, c é igual a 1. Dá para a gente calcular o período substituindo aqui esse c dentro dessa fórmula, ou seja, 2π sobre 1. Se eu dividir o 2π por 1, vai dar 2π. Então, o período dessa função é igual a 2π. Então, a função agora seno de 2x. Nessa função, c vale 2. Se o valor de c é igual a 2, quando você substitui nessa fórmula aqui acima, né? 2π sobre 2, o 2 cancela, fica π. Ou seja, o período da função é igual a π, como está mostrando aqui no gráfico, certo? Lembrando que período vai ser o seguinte, aquele intervalo no eixo do x em que a função sai do zero, atinge máximo, volta para mínimo, zero. Ok? Então, zero, máximo, mínimo, zero. O período da função seno de 2x é igual a π. Perfeito? Ao comparar esses dois gráficos, já estou percebendo uma coisa. O período ficou menor. Por que ficou menor? Porque nós aumentamos o valor de c. Então, é só você raciocinar. Quanto maior for o valor de c, significa que você vai aumentar esse denominador. Ora, se a gente aumentar o denominador, o resultado final da fração ficará menor. Portanto, quanto maior for o valor de c, menor será o período. Isso significa dizer que quanto você vai aumentando o valor de c, mais achatada horizontalmente será o gráfico. Vamos mais um exemplo aqui. Temos aqui a função f de x igual a seno de x, o c é igual a 1, nós sabemos disso, né? Período é igual a 2π. Agora veja, seno de x igual, f de x igual a seno de 4x. C agora é 4. Como C é 4, quando você substitui 4 aqui, 2π sobre 4 dá π sobre 2, que é o período dessa função. Π sobre 2, que é esse intervalinho aqui, ó, 0, máximo, mínimo, 0. E esse período vai se repetindo aqui. E eu comparo as duas funções e percebo que esse gráfico aqui é mais achatado ainda, porque o valor de c está ficando cada vez maior. Na verdade, a referência é 1. Se o valor de c em módulo for um número maior que 1, ele vai comprimir o gráfico, vai achatar o gráfico
horizontalmente. Agora veja esse outro exemplo aqui. Ó. Aqui nós temos mais uma vez f de x igual a seno de x, 2π é o período. E aí coloquei agora f de x igual a seno de 0,5x. Nesse caso, c é 0,5. Ou seja, c igual a 0,5, quando você substitui 0,5 aqui na fórmula, que divide 2π por 0,5, isso vai dar 4π. Então, o período ficou maior. Por quê? Porque o valor de c, em módulo, ele está entre 0 e 1. E assim funciona. Quando o valor de c em módulo ele é menor do que 1, o gráfico será dilatado horizontalmente. Então, resumindo, seria assim. Quando o valor de c em módulo ele é maior que 1, o gráfico ele sofrerá uma compressão horizontal, certo? Será achatado. Quando o valor de c em módulo está entre 0 e 1, ele será dilatado, o gráfico. Perfeito? E se acontecer, por exemplo, do c ser negativo? Aí vamos lá. Vamos lembrar lá do estudo de funções o que é uma função ímpar. A função seno é uma função ímpar. Então, por exemplo, seno de menos x é igual a menos seno de x. Esse sinal de menos que está aqui sai daqui do parênteses e vem aqui para frente. Ó. Então, menos seno de x. Exemplo aqui, observe. Ó. O π sobre 2, a imagem é 1 para o seno. E o menos π sobre 2, a imagem é menos 1. Ou seja, nós temos aqui valores opostos de x possuem imagens opostas. E isso vai caracterizar a função ímpar. Então, vamos supor que eu precise calcular o gráfico da função, preciso esboçar o gráfico da função f de x igual a seno de menos 2x. O que eu faço? Tiro esse menos daqui. Esse menos vai sair daqui, vem aqui ao lado do s, né? Fica menos seno de 2x. O que vai acontecer, na verdade, é que o b vai ficar negativo e o c continua sendo 2. Então, os gráficos serão esses daqui. Ó. Aqui seria seno de 2x, o c é igual a 2, período vai ser igual a π, normal, é só substituir aqui na fórmula. E o outro gráfico seria menos seno de 2x, o b é negativo, o gráfico ficou, então, simétrico em relação ao original. C, nesse caso, é 2 e o período vai ser igual a π. Mas agora, eu estou percebendo que b é igual a menos 1. E aí o gráfico, como eu já falei anteriormente, ele fica simétrico em relação a o f de x igual a seno de 2x. Perfeito? Vamos ver os dois gráficos agora. Aqui em cima, de vermelho, eu tenho f de x igual a seno de 2x. E aqui embaixo, de azul, eu tenho f de x igual a seno de menos 2x, onde o menos sai daqui, fica menos seno de 2x. O gráfico ficou simétrico. Agora, pessoal, vamos conferir o seguinte, tá? Como é que se comporta a função f de x igual a seno de cx mais d? Aí eu vou ter que perceber o seguinte, em funções desse formato aqui, o gráfico será deslocado d sobre c unidades. E aí pode ser para a esquerda, caso d seja maior que zero, ou para a direita, caso d seja menor que zero. Por exemplo, aqui, de preto, nós temos o gráfico da função f de x igual a seno de x, padrão, normal. E de azul, é o da função f de x igual a seno de x menos π sobre 3. Nesse caso, notem que o gráfico sofreu um deslocamento para a direita. Observem aqui, essas duas setinhas estão indicando isso daqui. Por que para a direita, pessoal? Porque eu estou percebendo que o valor de d é menos π sobre 3, portanto, ele é negativo. Então, fazendo aqui os cálculos, olha só. Aqui eu estou percebendo que c é 1, que d é menos π sobre 3, o deslocamento será para a direita, d sobre c unidades. Fazendo aqui a substituição, d igual a menos π sobre 3 e c igual a 1, fazendo aqui as contas, isso vai dar π sobre 3 unidades para a direita. Então, de fato, quando você volta aqui no slide, você vai perceber que o gráfico sofreu um deslocamento para a direita de π sobre 3 unidades. É só você olhar aqui, ó, 0, π sobre 3. Perfeito? Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.